Boa noite. Aproveitando que estamos no mês de outubro e lembrar que a obesidade também é um fator de risco para alguns tipos de câncer, então vamos nos cuidar e vamos tratar a obesidade, que a obesidade é doença. Aguardando ainda a Débora. Um pouquinho ela entra. Vamos ver se ela entra. Boa noite. Ah, Até que enfim, glória a Débora. Tive um Deus! probleminha técnico aqui. Que Então bom, seja que bom estar bem-vinda, contigo. Débora. Vamos fazer a Obrigada. nossa tão falada live, né? Vamos ver se dá certo. É Eu estava verdade. eu tava Fala. falando aqui, me apresentando, então, né? E falando um pouquinho do Outubro Rosa, então vamos nos cuidar, que realmente a obesidade é um fator de risco, né, para algum tipo de câncer, alguns tipos de câncer, né? Mas o mais importante hoje é falar também sobre essa sintonia que existe entre a psicologia e a fisioterapia. Na verdade, a psicologia tem que ter sintonia com todos os membros da equipe e todos os membros da equipe têm que ter uma sintonia um com os outros, não é? Exatamente. Eu costumo lembrar que quando eu recebo pela primeira vez os pacientes na, na avaliação, que o nosso trabalho, para quem não sabe, né, Débora, consta de uma avaliação pré-operatória, né, que eu já recebo os pacientes já emocionalmente já preparados, provavelmente já motivados, né, geralmente já estão já quase prontos para a cirurgia, falta pouquinho, né? E isso é muito importante para mim, porque se eu não tivesse esses pacientes já motivados, já tendo tratado seus problemas iniciais, que a gente sabe que existem, né? E muitos, seria bem difícil tratá-los, certo? É. Nessa avaliação pré-operatória, eu até sempre faço. Ah, vou arrumar aqui. A minha assessora está falando. Eu sempre faço uma introduçãozinha do meu trabalho, porque muitos pacientes não sabem para que é fisioterapia. É Muitos verdade. até às vezes têm um certo receio ou uma certa desconfiança para que outro Resistência, né? profissional, Uhum, resistência, né? Para que outro uhum, profissional dentro da equipe seria para onerar o tratamento? Não, não é para isso, é claro que não é. Mas nessa introduçãozinha eu explico como é que funciona a mecânica respiratória, por que os obesos correm mais riscos de complicações pulmonares, o que eu vou fazer, quais são os objetivos da fisioterapia, né? E eles ficam mais tranquilos, né? Eu sinto que eles começam, alguns que talvez tenham uma resistência inicial, vão se soltando, vão gostando, né? E realmente acabam gostando da avaliação. E nessa uhum. avaliação também, depois eu explico detalhe por detalhe do que vai acontecer lá depois da cirurgia. A gente faz como se fosse um teatro, a gente mostra tudo. Ele vai deitar na maca, vai levantar da maca, né? Vou mostrar tudo mais ou menos como vai ser, porque é bem mais fácil explicar para o paciente antes do procedimento, né? Aham. Do que chegar lá na hora, pela primeira vez, conhecer o paciente, né? Então, isso eu Claro. acho muito importante, conhecer o paciente antes, criar um vínculo com esse paciente. Débora, tu vai olhando aí se tiver alguma pergunta, alguma Tá. coisa, as pessoas que estão Temos entrando, mas acho que não. muitas, temos muitas pessoas amigas, Que bom, queridas, doutor é um Motim, prazer. a Marley, enfim, A nossa Sibeli. equipe, né? A nossa equipe top, né? E é É uma coisa bacana. importante de falar que o GECOM tem uma equipe com muita experiência, né? Todos os profissionais são bastante capacitados e estão há muitos anos trabalhando com pacientes obesos. Isso é uma coisa muito boa, né? Que a gente, tu principalmente, tu és a pioneira
a psicóloga pioneira na cirurgia bariátrica aqui no Rio Grande do Sul, né, Débora? É Então, tu já verdade. conhece os obesos do avesso, né? É, mas sabe, Então, a Ângela, Débora, sim, pode falar. é muito isso que tu está falando da equipe, para mim, é uma das coisas mais importantes. Eu diria assim que o nosso organograma, o cronograma, não me lembro mais como se chama, é o paciente no meio e todos os profissionais em volta. E um profissional ligado com o outro. Na verdade, é um aqui, o outro aqui. É assim que funciona. Ninguém pode trabalhar sozinho com o obeso. Com Né? certeza. São muitos sintomas, são sintomas clínicos, físicos, emocionais, endócrinos, enfim, de toda a espécie. Cada um de nós tenta passar para o paciente, através da sua experiência, o que tem de melhor. Mas a fisioterapia, eu sempre digo, se tem algum paciente aí me ouvindo, ele vai lembrar. Eu sempre digo assim, olha, a pessoa mais importante no hospital depois da cirurgia é a fisioterapeuta, é a Ângela. Por quê? Porque é ela que vai fazer tu ter um pós-operatório mais tranquilo. É ela que vai conseguir lidar com a tua dor física, né? A Uhum. importância do paciente cooperar contigo. Sim, isso é E muito importante. e é muito, isso que a Ângela falou, pessoal, é muito importante, porque a Ângela me dá um feedback de um paciente que não está cooperando, que não está podendo ser ajudado, e muitas vezes eu entro em contato, Olha, a Andréia converso. Carolina Pose. Uhum. Falando Oi, para ti. André. Uhum. E essa ligação comigo, com a psicologia, com a fisioterapia, é muito importante. A Ângela, sempre, quando ela observa, e ela é uma boa observadora, de dizer, olha, eu atendi esse paciente, ele não me pareceu pronto, ele não me pareceu motivado, ele está trazendo muitos problemas. É importante eu conversar com esse paciente ainda, Uhum. mais uma vez, ou duas, ou quantas for necessária, né? Mas eu Sim, queria te sugerir uma coisa. Tu falou uma sim. coisa muito importante aí. O que que tu explica para o paciente, né? Por que que a fisioterapia é importante para o pulmão, para ir? Tu poderia falar, porque isso é muito importante para nós, explicar isso Para os pacientes? Sim. aqui para nós, né? Uhum. E aonde a fisioterapia mexe? Por que ela é importante? A fisioterapia serve bastante para melhorar. Num primeiro momento, no pós-operatório imediato, geralmente o paciente está, digamos, na linguagem médica, hipoventilando, respira muito superficial. O paciente obeso já tem uma respiração superficial pela própria mecânica respiratória, pela obesidade visceral, né? E após um procedimento cirúrgico, inclusive e pelo pneumoperitônio, numa cirurgia videolaparoscópica aumenta mais ainda. É claro que a cirurgia videolaparoscópica é muito melhor que uma cirurgia convencional, não tem nem dúvidas disso, né? Mas ela tem o pneumoperitônio. E o pneumoperitônio é aquele gás, o CO2, que é injetado no abdômen do paciente. E após a cirurgia, é claro que grande parte sai desse gás, né? Ele serve para dar maior visualização dos órgãos internos para os cirurgiões, para eles poderem movimentar os equipamentos com maior facilidade também. Então, ele é imprescindível numa cirurgia videolaparoscópica. Só que, como fica esse gás? O paciente já tem uma obesidade visceral. E ainda mais com esse gás que não sai tudo quando acaba a cirurgia, claro que grande parte já sai pelo mesmo portalzinho que ele entrou, né? Mas muita coisa fica que depois vai ser absorvida pela corrente sanguínea. Mas num primeiro momento, geralmente os pacientes se queixam de mais dor naquelas primeiras horas, quando chegam na sala de recuperação. Eu nem estou presente, geralmente eu não estou. Eles me contam depois. Agora eu estou bem, mas eu senti muita dor. E se não tivesse sido preparado para essa dor, né? Claro que eles vão estar com medicações, com analgésicos, com medicações fortes para dor, né?
Mas eles já sabem disso, eles já foram informados, eles já estão preparados para isso. Isso é uma coisa muito importante, né? Então, quando eu chego, e até às vezes antes de eu chegar, eu já oriento que antes de eu chegar, eles já tenham tentado, pelo menos, manter um padrãozinho mais diafragmático, que é muito difícil nesse momento, mas que também acalma. Padrão diafragmático, muita terapia usa também, né, para acalmar o paciente. Então, eles aprendem a respirar dessa maneira no pré-operatório, né? E treinam em casa, são orientados a treinar bastante em casa, porque o obeso não consegue ter voluntariamente esse padrão diafragmático, ele tem que estar muito bem concentrado, dar o estímulo proprioceptivo, colocar as mãos para sentir esse movimento, que é bem difícil numa pessoa obesa. Mas aí eles me contam, como eu estava voltando ao que eu estava falando, eles me contam, ai, doutora, eu fiz aqueles exercícios e até aliviou a dor. Na verdade, eles conseguiram expandir mais os pulmões, né? E já acalmou. E isso é muito importante para evitar as complicações pulmonares, porque se o paciente ficar respirando curtinho, essa hipoventilação por muito tempo, pode acarretar uma telectasia, que pode evoluir para uma pneumonia, e é tudo que eu digo sempre para os pacientes, tudo que nós da equipe não queremos que aconteça com nossos pacientes, né? Então, eles vão aos pouquinhos começando a se movimentar, sair do leito depois, que é muito importante. Como eu falo também que outro objetivo da fisioterapia também é diminuir o tempo de permanência hospitalar, que é com essa movimentação precoce que a gente consegue, né? Isso. Exato. Então, isso tudo eles sabem antes da cirurgia. Eu explico tudo com detalhes. Aqui talvez eu não tenha explicado com tantos detalhes. Estou mais nervosa, eu me sinto melhor com o paciente. Mas qualquer coisa as pessoas perguntam aqui. Sim, mas eu costumo explicar direitinho para os pacientes e eles entendem por que a necessidade dessa respiração mais profunda e a dificuldade que eles vão ter inicialmente com essa respiração. Realmente. Tu vê como a tua explicação, como o emocional e o físico estão juntos, né? Na medida que eles fazem essa respiração, já acalma. Para melhorar o pulmonar, tem o efeito calmante. Aí já começa. Eu tenho um recadinho aqui para nós, obrigada, Carolina, pelo carinho de vocês aqui, e falaram aqui, doutora Ângela, sempre muito atenciosa, nosso primeiro contato após cirurgia. É bacana, eu estou me lembrando agora que muitos pacientes, quando eu atendo na primeira consulta depois da cirurgia, olha, quase todo mundo diz, a doutora Ângela foi realmente alguém que transformou o meu pós-operatório, bem como tu disse, eles disseram. E alguns dizem, a melhor coisa é eu acordar na sala de recuperação e ver uma pessoa conhecida. Sim, isso é muito importante, porque nesse momento eles estão fragilizados, né? Eles estão sozinhos numa sala de recuperação, fizeram uma cirurgia bem complexa, né? E se sentem fragilizados. E aí é o momento de chegar alguém conhecido, alguém que dê o apoio, né? Que fale alguma palavra de carinho, alguma coisa. Isso aí o fisioterapeuta tem que ter também. Não é só querer fazer os exercícios. Ele também tem que trabalhar um pouquinho o lado emocional. Claro, não tão profundamente como é o lado da psicologia, né? Mas ele precisa tratar o paciente como um ser humano, não é? Que tem suas limitações, que vai poder estar com muita dor e eu vou ter que aceitar, vou ter que ir devagar, né? E compreender a dor do paciente. Isso é muito importante. O profissional tem que respeitar as limitações do paciente. Isso é fundamental, né? Eu ouço muitas vezes os pacientes me falarem que foram, inclusive, em outros cirurgiões, e que disseram assim, ó, ele não me ouviu. Ele não acreditou que eu estou com dor, e que eu não como muitas vezes tanto quanto parece, né? Então, muitas pessoas dizem que os obesos mentem. Eles não mentem.
a sim. dificuldade do profissional entender o que eles estão passando. A Nicole mandou dizer para ti aqui, muito importante a conduta da Ângela em explicar sobre o que vai acontecer no pós-operatório, sobre a dor, o motivo da dor, para o paciente não ser pego de surpresa. Uhum. Isso aí. É. Ângela, uns pacientes me perguntam assim, eu acho que é bem bacana a gente falar nisso, mas por que, como tu disseste no início, por que a fisioterapeuta? Por que, que eu não vou ser atendido pela fisioterapeuta do hospital? Sim, sim. Eu até falo, às vezes, os profissionais do hospital são excelentes, né? Mas o fisioterapeuta dentro da equipe interdisciplinar, já especializado a atender esse tipo de pacientes, vai poder dar uma atenção maior, principalmente nessa fase inicial, na sala de recuperação, no pós-operatório imediato. Eles precisam de um atendimento especializado. Qualquer coisa, qualquer intercorrência, qualquer coisa que aconteça, eu vou ter que estar ali. Eu não vou poder dar tchau porque eu tenho que atender outros pacientes. Cada Exatamente. paciente tem um tempo de atendimento. Eu não fico cronometrando o tempo que eu vou gastar com esse paciente. Se precisar ficar 1 hora, eu vou ficar 1 hora. Se for tudo tranquilo e o meu atendimento for de 20 minutos e o objetivo for alcançado, ótimo. Isso Né? aí. Mas se precisar ficar 1 hora e meia, eu fico. Né? Exatamente. Eu não posso Isso, abandonar o paciente, eu tenho que é, atender até o final. Até uma isso vez, eu lembro que aconteceu, não lembro em que hospital, que a enfermeira me contou, veio um fisioterapeuta atender um paciente obeso, aí ele teve uma hipotensão, mas aí ela teve que deixar ele no banheiro porque ela tinha que sair, que tinha que atender outro paciente, e aí nós que ah, tivemos que levá-lo de volta para a maca. é, Essas coisas é, acontecem, é difícil, mas é, é bem melhor ter, e a própria confiança que o paciente vai ter no profissional, né? exato. Porque já criou um vínculo, isso é muito importante, né? Exato. E essa conduta, ela vem lá do início, né? Como tu disseste, eu estou desde o início, eu sei lá quantos pacientes eu já atendi. Mas quando o paciente está na minha frente, eu conheço aquele paciente. Eu sei o que eu tenho que lidar, tratar mais com um, mais com o outro. E assim é com a Sim, fono, é com a Nutri e é contigo sim. também. Eles estão recebendo, ele é único Claro, naquele cada momento. paciente é único. Cada paciente eu vou ter que dedicar um atendimento diferente. Como eu falei, alguns vão tomar mais tempo, outros vão ter um tempo reduzido, porque eles estão evoluindo melhor, eles fazem as coisas mais rápido, Uhum. mas eu preciso respeitar o tempo de cada um, né? Mas tem que fazer tudo, aos pouquinhos eu vou conseguindo, vou conquistando, mesmo aquele que tem uma resistência inicial, porque está com muita dor, ou às vezes realmente dá uma hipotensão, fica nauseado, isso atrapalha muito o atendimento. Realmente atrapalha bastante. Eu tenho que ter paciência no atendimento, na sala de recuperação, eu tenho que deitar o paciente de novo, deixar ele Uhum. deitado para passar, aguardar alguns minutinhos, mas dizer que fique tranquilo, que daqui a pouco a gente tenta de novo. E essa segurança, essa paciência, até às vezes eles Faz me toda falam, a como tens diferença. paciência? Mas tem que ser, não tem como ser diferente, né? É. Tem Precisa uma ser pergunta assim. aqui para Sim. ti, da Carol Calebo. Qual o tempo médio para eu poder andar de bicicleta, por exemplo, depois da bariátrica? Gurias, ela disse. Assim, andar de bicicleta depende. Se ela é uma paciente que ela já andava de bicicleta antes da cirurgia, né? Estava acostumada a andar de bicicleta, 2 semanas, 3 semanas, ela pode começar a tentar ver como é que ela se sente, né? Andar de bicicleta. O que eu não aconselho é exercício resistido já no início. O bom é fazer exercício com o peso do próprio corpo, principalmente Uhum, por causa da dieta, e entra nutricionista junto, né? Como é que eu uhum. vou colocar um paciente com 1 semana de cirurgia dentro de uma academia fazendo musculação, Na bebendo dieta só líquida. suquinho, só água, chá, né?
Então, tem coisas que tem que pensar antes de já querer ir muito afoito para o exercício resistido e depois vai desistir, porque não vai se sentir bem, né? Vai sobrecarregar as articulações muito precocemente e depois não vai querer fazer mais o exercício. Por isso que eu oriento, talvez eu seja muito rígida, mas eu oriento começar devagar, mas devagar e sempre, ir acrescentando. Vamos mantendo os exercícios que vai fazer no hospital. Muitos pacientes nunca fizeram exercício na sua vida. E no outro dia da cirurgia estão fazendo exercício. Exercícios leves, claro, exercícios leves, mas com peso do seu próprio corpo e até às vezes um pequeno agachamento, coisa que não faziam nunca. Às vezes subir e descer a escada também, né? Pessoas que A não costumam Janaína fazer. Labres, desculpa, Ângela, te Sim, pode cortei, falar. Não, mas pode é uma falar. coisa muito bonita para ti. A Janaína Labres te disse assim, Uhum. doutora Ângela, eu estou interpretando aqui, Sim. maravilhosa, Ai, sentiu o querida. cuidado de mãe. Uhum. E é isso aí, né? Já que ela falou nesse sentir cuidado de mãe, eu vou aproveitar para falar uma coisa. Eu acho que os profissionais do GECOM são profissionais que abraçam, que se doam para os seus pacientes, né? Eu, quando estou no hospital, se precisa, chego no quarto, não tem um suporte para o soro de rodinhas. A gente solicita para a enfermagem, não aparece. Lá vou eu atrás do suporte de soro. Nós somos, tu que és mãe e todo mundo que é mãe, nós somos leoas, né? É, Como se fosse uma mãe leoa é querendo verdade. fazer com que os nossos pacientes tenham tudo, Esteja- estejam Uhum, bem, estejam se sentindo bem assessorados, né? Tendo essa atenção. Então, por isso que é bom também ter pessoas da equipe dentro do hospital, porque o cirurgião não consegue estar toda hora lá vendo o paciente, né? Mas ele vai também. E às vezes é, até mais de um claro, cirurgião, né? claro. Mas eu estou dizendo aquelas coisas que às vezes não se fica mais um tempo, porque geralmente o fisioterapeuta fica mais um tempinho com o paciente, né? E aí ele vê o que está acontecendo, se o paciente está conseguindo beber os líquidos, se vieram os líquidos, se não vieram. Eu costumo colocar para trocar passar para nutricionista, como a nossa nutricionista não é ela que administra a alimentação para os pacientes, é o nutricionista do hospital, né? Mas ela já deu todas as orientações para ele, eles sempre estão muito bem orientados, só que não vai a alimentação. E aí nisso que eu tenho que informar, porque aí o médico Uhum, vai entrar em contato com o posto de enfermagem para o paciente ter essas coisas que ele está precisando, né? Então é uhum, por isso que eu digo que os profissionais do GECOM se doam para os pacientes, e é assim que tem que ser, né? uhum. Tem que tentar fazer o melhor. Tem recadinhos queridos aqui para nós, do Né? Xande, Uhum. do Xande Soares. Oi, Xande. Nota 10 para a equipe do GECOM. Débora, Cibele, Dr. Gabriel, Marley. Dr. Gabriel está com a gente, entrou há pouco tempo. Oi, Gabriel. Uhum. Outra relação, Ângela, que na verdade eu acho que é a básica, é a relação do emocional com o corpo. Afinal de contas, é o corpo que nós estamos lidando, Sim. né? O corpo, o que a gente vê e o que a gente não vê, né? E através do corpo é manifestado tudo. Então, eu até acho que os pacientes deveriam continuar contigo por mais tempo, principalmente no momento do grande emagrecimento, porque tudo muda, o equilíbrio muda, né? Sim. A perda de Uhum. muita gordura, o jeito que senta, a dores que não sentia, diferente que está aparecendo. Eu trabalho com isso emocionalmente, né? Eu trabalho com a Uhum. imagem que esse paciente tem do próprio corpo. Mas eu acho que a fisioterapeuta tem muito a contribuir com isso. Sim, com certeza. Na própria avaliação pré-operatória, eu tiro as fotos dos pacientes, né? Para ver a postura. É claro que a grande maioria tem hiperlordose, Uhum, escoliose, cifose,
Geno-recurvato, todas essas coisas, e eu digo que o corpo vai mudar com o emagrecimento. E o centro da gravidade mudando, vai mudar a postura, e eles têm que se realinhar em um novo corpo, certo? É claro que depois eles vão procurar um pilates, alguma coisa que possa ajudar, alongamentos, uma reeducação postural, para se realinhar realmente num novo corpo, porque isso acontece, né? Ao emagrecer, a postura vai ser totalmente diferente. E aí podem surgir realmente no início algumas dores, né? E o paciente vai aos pouquinhos tratando. O Gustavo, o educador físico, está aqui conosco também. Sim. Tudo bem, Gustavo? Que bom que tu está aqui. Oi, Gustavo. Ele trabalha muito. E aí é o momento de ir para o educador físico também, né? Já é o momento de eu passar, né, a fisioterapia, mas naquele momento, não que seja só nesse momento, mas é principalmente naquele momento inicial que a gente tem que manter o paciente saudável, que ele não tenha complicações, que ele se recupere bem, que ele possa ir para casa bem e se mantenha bem. Né? Então, depois, exercícios com emagrecimento, se o paciente não tem nenhum comprometimento, alguma patologia da coluna, alguma coisa assim, já vai para o educador físico. Né? E aí tem um recadinho aqui para nós da Fernanda Carneiro. Fiz bariátrica há 10 anos, atravessei um portal para a nova vida. Obrigada, equipe. É bacana. Que legal. Eu estou me sentindo já bem mais velha, porque eu já estou pegando os filhos dos nossos pacientes. Olha, né? Essa semana já teve 2 oportunidades de acontecer. Essa semana não, a Carolina, que é a filha da Fernanda, já está com a gente há mais tempo. Veio a Eduardo, filha de outra paciente que também está há 10 anos. E eu poder rever essas mães, depois de 10 anos, bem. Imagina, 10 anos, né? É uma felicidade muito grande, né? Hein, Fernanda? A Carolina está chegando, hein? Estamos cuidando dela. Outra coisa importante também, Débora, que eu gostaria de falar contigo, que é também da parte do preparo, é o quanto faz falta na permanência hospitalar ter um acompanhante, ter alguém da família, né? Isso eu acho muito importante, porque eu sinto que o paciente que tem alguém que abrace, que cuide realmente, facilita muito o meu trabalho também, né? Porque vai dar apoio também para o paciente, ele não vai se sentir sozinho, né? Ele vai se sentir amparado. Então, alguns pacientes acham que podem fazer a cirurgia e sozinhos, mas eu não acho muito legal isso. Também não. É importante ter alguém. Depende muito da postura, eu concordo totalmente. Tem pacientes que têm essa postura. Não precisa de ninguém. Deixa comigo. Nem precisa me buscar, que já é o limite, né, do exagero. E é importante, sim, esse paciente ter alguém, principalmente ter alguém com ele que apoie a cirurgia. Que apoie, realmente, que apoie. Porque nós já tivemos experiência de ter alguém com um paciente que não apoia a cirurgia. Aí vai atrapalhar, né? É um problema. Acaba atrapalhando. Tudo que o paciente vai sentir, que a gente sabe que é normal, ele vai ouvir, viu? E, na verdade, não tem nada demais ele está sentindo aquilo, né? Está dentro do quadro esperado, né? Eu não estou cuidando a hora, tá, Ângela? Tudo contigo. Eu estou cuidando. Temos tempo. Tá, vamos ver se tem... Uma coisa importante é falar sobre o medo, né? Eu acho que alguém falou alguma coisa, não sei se eu estou conseguindo ler de medo, momento de medo, achando que eu ia fazer a cirurgia em 2 anos e vocês me deram muito suporte e segurança. Porque realmente, qualquer procedimento cirúrgico que a gente faça, a gente tem o medo do novo, né? De uma coisa que a gente não conhece.
e sempre se fala muito na anestesia, os pacientes às vezes têm medo, muito medo do tromboembolismo, né? Eles têm esses medos, é natural esse medo, né? E esse medo que vocês trabalham, tu e a Nicole. De Né? novo, uma ponte entre a físio e a psicologia, né? Eles têm medo de sentir dor, claro. E eles têm medo de sentir fome. Logo depois da cirurgia, né? E se eu sentir fome, porque é muito difícil uma pessoa que ainda não operou entender que não vai ter fome. Realmente é difícil de entender isso, principalmente o obeso que viveu com esse sentimento por anos, né? Então, aí tu entra para acalmar também. Por mais que a gente tenha preparado a nutro, o cirurgião, a fono, na mastigação, a importância da mastigação, isso também é um outro vínculo importante com a psicologia, né? Quanto mais devagar o paciente opera, mais ele consegue respirar do jeito que a gente quer, né? Sim, sim. A própria saída do leito, horas depois da cirurgia, é óbvio que eles têm medo, mas às vezes eles têm tanta vontade de levantar porque sentem tanta dor nas costas, de ficar em decúbito dorsal, de barriga para cima muito tempo, né? Principalmente quem tem hiperlordose. Então, eu lembro que acho que foi a Janaína, ela falou há pouco, foi uma das pacientes mais, que ela estava na sala de recuperação, assim, louca para sentar, e ela até me pedia, ai, desculpa, mas eu tô louca para sentar, não aguento mais de dor nas costas. Ela queria acelerar o atendimento, e é claro que eu não posso tirar o paciente do leito muito rápido, porque eles sempre correm riscos de uma hipotensão postural, e pode ter um vaso vagal e desmaiar, né? Isso pode acontecer, então não dá para ser tão rápido assim, mas ela estava com tanta vontade de sentar que ela acelerou o processo. Foi a coisa acabou sendo mais rápido do que seria, mas deu tudo certo. Tem um comentário também da Carol Calego que ela escreveu aqui: o carinho de vocês é maravilhoso. Eu cheguei no GECOM morrendo de medo, achando que eu ia fazer a cirurgia em 2 anos, e vocês me deram muito suporte e segurança. Na verdade, bom ouvir esses depoimentos, né, Débora? Muito bom. Na verdade, a questão de tempo que ela falou agora é muito relativo, né? Em média, a gente prepara o paciente em 2, 3 meses. Às vezes não. É bem como tu disse, né? Às vezes tu tem que atender 1h30, 20 minutos, tu alcançou o objetivo. E eu acho muito importante. Cada paciente é um paciente, né? Cada paciente é um paciente. Mas o paciente também tem que se dar conta quando ele não está preparado. Às vezes eles precisam de um pouco mais de tempo, né, do que outros. E tudo bem, não tem problema nenhum, né? Sim, vale a pena esperar mais um tempinho, mas ir bem motivado, né? Porque não adianta o paciente não ir pronto e ficar boicotando as coisas. Inclusive o atendimento, porque já aconteceu comigo do paciente ficar boicotando o atendimento. Eu me lembro bem. Foram alguns. Então isso acontece, né, Débora? Que mais, Débora, que tu acha? Deixa eu ver se tem alguma pergunta mais. Nossa, tem tanta gente querida. Nossos pacientes, nossos colegas. E muitos pacientes, agora que eu lembrei disso, muitos pacientes saem do hospital e em menos de 2 semanas já estão me mandando mensagem: o que eu posso fazer, se eu posso fazer, quem sabe, uma aula de funcional. Que a gente percebe que eles estão motivados, e é muito bom saber disso, né? Sinal de que eles estão se sentindo bem, né? E querem evoluir. Eles já estão começando a perceber um novo corpo, mesmo ainda, claro, obesos, né? Mas, enfim, oi, Mendel. A gente está ganhando tanto carinho aqui, e não é só nós, né? A equipe toda, né? Porque a gente trabalha voltando ao assunto inicial, né? A gente
trabalha numa conexão, né? Numa sintonia, como tu diz, né? E tem que ser assim, porque o paciente não é de um, o paciente é de todos, né? Claro. Cada um na sua área, mas esse paciente é nosso, né? É nosso. Então, e isso é bacana porque às vezes um percebe uma coisa que o outro não percebeu, né? Ou muitas vezes, por exemplo, no meu caso, eu percebo coisas que tem e eu preciso fazer com que o resto da equipe trabalhe um pouco mais devagar, por exemplo. Sim. Né? Então, eu acho que isso é um bom exemplo que está acontecendo hoje. A gente tem que fazer mais lives Sim, como inclusive essa. com outras especialidades, né? Isso. A gente tem interação com a nutricionista, com a fonoaudióloga, né? Não são só as duas que têm interação, elas também têm conosco, né? Claro. A gente Com passou certeza. muitos anos fazendo com especialistas de fora, o que eu acho que foi muito bom, muito. Uhum. Mas assim, e é uma forma da gente se apresentar também, né? Fora do consultório, fora do online, e poder nos mostrar, né, a relação com o cirurgião, por exemplo. Quantas vezes a gente senta com o cirurgião e conversa sobre o paciente, né? Uhum. Ou o paciente vem nos pedir uma ajuda especial. Isso tudo é uma equipe só trabalhando por um paciente, né? Com certeza. Isso aí. Não sei se faltou alguma coisa, eu vou olhar meus rascunhozinhos para ver se a gente falou tudo. Ah, até o meu personal tá aqui. Que Ah, legal. Oi, é? Diogo. Bom Diogo, querido. exemplo, né, Débora? Tem que se exercitar, toda a equipe tem que se Diogo, exercitar, né? Porque exercício é todo tudo. dia, né, Diogo? Diogo Ataíde. E outra coisa que, claro que tu já falaste, mas realmente a mente comanda o corpo, né? Então, se o indivíduo coloca na cabeça que ele não vai fazer o exercício porque ele está com dor e ele não vai conseguir fazer, ele não faz mesmo. Não Né? faz. Então, ele tem que ter essa motivação e tem que ter essa força de vontade, né? De querer melhorar, de querer passar por esse obstáculo, né? É um pequeno obstáculo no início, mas vai passar, ele vai ficar bem. Não, olha, Né? olha a Sim, sintonia. Eu sim. ia falar exatamente essa palavra, o obstáculo. Uhum. Pensa bem. Levantar para fazer uma fisioterapia com dor é o primeiro obstáculo de muitos que o paciente vai viver. Ele Sim. vai ter problemas ele vai ter vontade de comer, por exemplo. Vamos chamar isso de um obstáculo, que ele vai ter que saber como lidar, né? Ou, no teu caso, o paciente senta e diz, não, não vou, ou dali a algum tempo, anos ou meses, vai ter vontade e vai comer. Entende? A relação é Sim. a mesma. Uhum. Então, eu sempre repito isso, né? Quem acha que fazer bariátrica é o caminho É. mais fácil, Uhum. não é, né? Não é para Não é para fortes. covarde, né? Como tu falaste, Não, é para não forte. é para fortes. É, isso aí, com Cumprimos certeza. nosso... Hein, pessoal, alguma pergunta a Pois é, quem mais? sabe as pessoas perguntam alguma coisa. Ah, aquela pessoa que perguntou de andar de bicicleta, então, não sei se Uhum, eu cheguei a responder, mas eu falei que se ela já tinha o hábito de andar de bicicleta uhum, antes da cirurgia e ela estivesse se sentindo bem, pode andar de bicicleta com 2 semanas. Depois de uhum, tiradreno, mais uma semana, ela se sentir bem, pode andar. Mas ir uhum. experimentando, não fazer nada que a deixe muito cansada, exausta, né? Até porque a alimentação ainda vai ser líquida nessa fase, né? Tem que ir Uhum. tentando, experimentando, e aos pouquinhos, né? Mas nada Exato. é proibido, né? Isso depende de Uhum. cada paciente, sempre vai depender de cada paciente. Quando tu diz tem que ir cuidado, percebendo não só a capacidade pulmonar, do esforço, mas esse corpo que está, né? Claro que não está transformado, mas ele ficou pronto para Sim. acontecer isso, né? Uhum. E eles se dão conta, às vezes na primeira semana, nossa, eu consigo
esticar a perna de um jeito diferente, eu estou dormindo melhor, isso é o corpo já se modificando, né? Consigo colocar o calçado, né? Uma É, meia, que muitas vezes não dava, né? Isso aí. Outra experiência que a gente tem são de casais que operam juntos, né? Às vezes a gente tem casais que operam no mesmo dia, né, que conseguem fazer uma logística em casa para os dois saírem, né? Ou um opera antes e o outro um pouco depois. O que eu acho muito interessante que o outro pode, ou serve de cobaia, de certa forma, para o outro entender exatamente o que é, né? Tem sido interessante essa... Eu vi que a Janaína perguntou quanto tempo para fazer musculação, né? Isso. A musculação, eu já tinha até falado alguma coisa, é melhor esperar um pouquinho uma dieta melhor, né? Porque no início é bom fazer exercícios com o próprio corpo, peso do próprio corpo. A musculação, embora saiba que é quanto antes iniciar, melhor, né? Só que eu acho que menos de 30 dias é meio exagerar na musculação, porque com 30 dias vai estar na pastosa, que eu saiba, não sei direito como é que é a Cibele que nos lembre aí, mas com 30 dias ainda está na pastosa, né? E iniciar, claro, de uma forma leve, e também entra aquilo, se é um paciente que já fazia musculação, né, estava acostumado, já tinha o hábito de academia, de fazer treinamento resistido, ele vai ser um paciente que vai retornar mais cedo para essa atividade. Agora, se é um paciente super obeso que nunca fez musculação, nunca frequentou uma academia, mal conseguia caminhar, subir e descer escadas, vai ir para uma musculação tão precocemente? Não, né? Então, isso tudo depende de cada paciente, tem que ir tentando, ir vendo se consegue, mas é ótima a musculação. Vamos ver. Pastosa Sim, inicia aos 20 pastosa. dias. Isso foi a Marley. A Cibele escreveu isso, pastosa. Isso aí. Obrigada, gurias. Chegamos no nosso objetivo. Mas ainda pouca quantidade de nutrientes, claro, sim, por isso que eu digo, como é que vai ir para uma aula de musculação, né? Por mais que a gente queira introduzir o exercício resistido para perder o mínimo de massa magra, né, no primeiro emagrecimento, mas o exercício com o peso do próprio corpo já consegue manter a massa magra, né? O importante é fazer exercício, né? Não precisa já ter que ir para a musculação tão precocemente. Vai chegar lá, mas vamos respeitar também, como eu disse, aí que está a interação com a nutricionista, no caso, né? São pessoas, né? E são pessoas que tu disse, muitos nunca fizeram atividade física. Nunca na vida. E o nosso ideal é que façam, que continuem o resto das suas vidas e não desistam, né? Porque se tem uma experiência ruim, uma experiência negativa, inicialmente, não vai querer fazer depois. Então é importante iniciar devagar e ter experiências positivas, coisas que só vai fazer bem. Porque outra coisa que a gente pode falar também, que a gente não tinha falado, é o quanto o exercício faz bem para a mente também, né? O bem-estar, né, que se sente ao fazer uma atividade física, um exercício. Então, é uma simbiose, né? É um benefício mútuo, porque a cabeça tem que estar bem para fazer exercício, mas também o exercício ajuda a estar bem emocionalmente também. Eu converso muito com o Diogo sobre isso, que é exatamente isso, né? Eu não consigo entender uma pessoa saudável física e emocionalmente que não faça exercício, que não coma bem. Não dá. Uma coisa tem ligação com a outra. E o exercício faz a gente estar em contato com o nosso corpo, né? O que também favorece estar em contato com a gente mesmo, né? Enfim. Eu acho que o objetivo foi alcançado, né, Débora? Eu estou bem feliz. Eu agradeço a participação de todo mundo aí, das pessoas que entraram, que deram seu depoimento, que fizeram
muitos elogios, obrigada. Nós nos sentimos lisonjeadas pelos elogios, né? Mas cada vez a gente quer mais ser o profissional que eles merecem, porque Exato. o paciente obeso sempre é muito mal visto pelas pessoas, não por todos, mas realmente existem Sim. pessoas que não entendem, né, o sofrimento que essas pessoas passam, né? E eles precisam de carinho, de atenção, de compreensão, né? E isso é muito importante no tratamento. Não pode tratar só como mais uma cirurgia, e sim um ser humano que vai mudar a sua vida, né? E que E a nós vamos gente fazer espera que parte seja disso, para sempre, né? né? Que Claro. essa mudança seja positiva. Eu já falei isso várias vezes nas nossas reuniões, né? Que nós temos que receber o paciente assim, né? De Porque ele vai braços entrar, abertos. Uhum. eles vão fazer parte das nossas vidas porque vão ficar conosco muito tempo, né? E vão lembrar também da gente. Mas enfim, eu também agradeço a participação de todos, agradeço a Ângela por essa possibilidade dessa troca de sintonia. Eu acho que foi uma coisa muito boa mesmo aqui que aconteceu. Isso aí, mulher. Estou na luta por esse sonho de fazer a bariátrica para ter uma vida saudável, ainda mais que acabei de me formar. Olha aí, tá no Ah, caminho muito certo. bem, Coragem. Isso aí vai Vanessa. valer a pena, É, né? então tá, É isso Ângela. aí. Agradeço. Um Uma boa beijo, boa noite noite para para todo todos. mundo. Então, muito obrigada, Débora, pela Foi um ajuda prazer. aí, pelos esclarecimentos também. Que eu não sou muito de live e ela me deu uma ajuda, me deixou tranquila, isso é muito importante, Bom, né? E ótimo. obrigada aos Fico feliz. pacientes e a todos os que participaram. Nós estamos sempre de braços abertos, né, para recebê-los lá no GECOM. E vamos lá, Obrigada, né? Cíntia. Isso aí, É isso aí. Um beijo para certo? todos os nossos colegas que estiveram conosco aqui também. Isso. Tchau. Tchau, tchau.